Questão da banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de Paracatu, Minas Gerais, 2022. Qual das denominações a seguir se aplica à imagem radiográfica digital obtida por meio do movimento longitudinal da mesa do equipamento de tomografia computadorizada com o tubo de raio-x fixo em determinada posição, servindo como um programa de localização de cortes em que são marcados os limites da extensão do exame? Alternativa A, topograma. B, pixel. C, voxel. D, matriz. Ou alternativa E, gantry. A nossa resposta, pessoal, será a alternativa A, topograma. O topograma também é conhecido como escanograma ou survil, que é essa imagem realizada no início de um exame de tomografia que serve para a gente delimitar onde será feito os cortes. Então, o topograma é uma imagem sequencial digital por meio do movimento longitudinal da mesa com o tubo fixo em determinada posição. A imagem adquirida é semelhante à radiografia convencional, porém, é um programa de localização de cortes em que se marcam os limites superiores e inferiores das aquisições axiais. Por meio dele, determinamos também a que altura encontra-se o corte axial avaliado. E vamos aproveitar para entender um pouco o que são as outras alternativas. O pixel é o menor ponto de uma imagem digital. O voxel é o elemento de volume, é a espessura com o qual as fatias de imagem são criadas. Matriz é o conjunto de linhas e colunas de pixels que dão forma à imagem digital. E o gantry é a área do equipamento onde ficam o tubo de raio-x, os detectores e os colimadores. Questão da banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de São Francisco, Minas Gerais, 2023. A adequada compressão da mama na realização das incidências mamográficas é essencial para: alternativa A, possibilitar a diferenciação entre nódulos e calcificações. B, incluir o prolongamento axilar na incidência médio-lateral oblíqua. C, avaliar linfonodos axilares. D, reduzir os artefatos de movimento e a ampliação das estruturas anatômicas. Ou alternativa E, melhorar a nitidez por reduzir a radiação espalhada. Pessoal, então numa mamografia, realiza-se a compressão da mama para melhorar a nitidez e reduzir a radiação espalhada. Então, como podemos ver, a compressão da mama na mamografia é muito importante porque imobiliza a mama, reduzindo o movimento durante o exame, reduz a espessura da mama, diminuindo a dose de radiação. E aqui está a nossa resposta: aumenta o contraste e a nitidez, reduzindo a radiação espalhada. Também reduz a sobreposição de estruturas, permitindo que alterações suspeitas sejam observadas com maior facilidade pelo médico radiologista. A banca Cotec também cobrou essa questão, pessoal, só que reformulada em outras 3 provas. Na prova da Prefeitura de Santa Fé, Minas Gerais, em 2021, a questão era: quando a compressão mamária é feita a nossa resposta, a alternativa C, melhora no contraste da imagem. Já na Prefeitura de Carneirinho, Minas Gerais, prova de 2019, a pergunta foi: a compressão mamária? E a nossa resposta: melhora o contraste na imagem. E na prova da Prefeitura de Unai, Minas Gerais, de 2019, a questão foi: quando a compressão mamária é feita, a alternativa A, melhora no contraste da imagem. Então reparem que essa banca relacionou muito a compressão da mama com a melhora no contraste da imagem, mas também relacionou na redução da radiação espalhada ou na redução da radiação secundária. Questão da banca Cotec Fadenor,
Questão cobrada na prova da Prefeitura de Santa Fé, Minas Gerais, 2021, e também na prova da Prefeitura de Unaí, Minas Gerais, 2019. Nos exames mamográficos, as incidências mais utilizadas são: alternativa A, tangencial e crânio-caudal estendida; B, Cleópatra e rolagem; C, médio lateral oblíqua e crânio-caudal; D, crânio-caudal e perfil; ou alternativa E, antero-posterior. Pessoal, talvez essa seja uma dos assuntos mais cobrados relacionado à mamografia, tá? Quais as incidências mais utilizadas, ou quais as incidências de rotina de mamografia? A nossa resposta, pessoal, será a alternativa C, incidência médio-lateral oblíqua e crânio-caudal. Então vamos aprender um pouco mais sobre as incidências mamográficas e manobras. O exame mamográfico é composto pelas incidências básicas, mas incidências adicionais e manobras podem ser realizadas dependendo de cada caso. Incidências são projeções que seguem posicionamento padronizado. As incidências básicas são crânio-caudal e médio-lateral, que é a nossa resposta. São as incidências mais utilizadas ou incidências básicas. Incidências complementares também seguem posicionamento padronizado, mas são utilizadas para estudo de regiões específicas da mama. E manobras são variações de posicionamento que utilizam angulação do tubo ou rotação da mama ou acessórios e que podem ser realizadas em conjunto com qualquer incidência básica ou complementar. Então, as incidências básicas ou as incidências mais utilizadas em mamografia são as incidências crânio-caudal e médio-lateral oblíqua. Questão da banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de Pedra Azul, Minas Gerais, 2023. Acerca dos posicionamentos mamográficos, a manobra de Eklund é utilizada em que tipo de mama? Alternativa A, mamas pequenas; B, mamas com prótese mamária; C, mamas volumosas; D, mamas gordurosas; ou alternativa E, mamas densa. Então, pessoal, a manobra de Eklund é utilizada em mamas com prótese mamária. Então, vamos entender mais sobre a manobra de Eklund. Faltou um C aqui, né? Desculpe. Nas manobras com implantes ou prótese mamária, notadamente na mastoplastia de aumento, o parênquima encontra-se deslocado anteriormente pelo implante e há necessidade de deslocá-lo para avaliar o parênquima. E aí, como vemos, a indicação da manobra de Eklund é a complementação do exame de pacientes com implantes ou prótese mamárias por cirurgia estética, mastoplastia de aumento. Questão da banca Cotec Fadernor, prova da Prefeitura de São Francisco, Minas Gerais, 2023. Sobre os meios de contrastes radiológicos, pode-se afirmar: alternativa A, o contraste baritado produz baixa opacificação do trato gastrointestinal, sendo o contraste iodado o mais indicado para a realização de radiografias contrastadas. B, o contraste baritado é recomendado para a localização de catéter venoso central. C, o contraste baritado é preferível ao contraste iodado na avaliação de abdômen agudo inflamatório. D, o contraste iodado é mais indicado que o contraste baritado nos casos de suspeita de perfuração do trato gastrointestinal. Ou alternativa E, o contraste baritado é o contraste de escolha para a realização de uretrocistografia nos casos de suspeita de lesão da uretra masculina. Com relação a meios de contraste, pessoal, a nossa resposta será a alternativa D. O contraste iodado é mais indicado que o contraste baritado nos casos de suspeita de perfuração do trato gastrointestinal.
E isso nós vemos nas contraindicações do uso do bário. O sulfato de bário é contraindicado em casos de insuficiência renal e, que aí está a nossa resposta, suspeita de obstrução e perfuração do trato gastrointestinal, pelo risco de esse agente sair do trato intestinal e atingir a cavidade abdominal, promovendo uma reação inflamatória. Em alguns desses casos, com a indicação do radiologista, utiliza-se o iodo. Então, o iodo ele é mais indicado do que o bário no caso de perfuração do trato gastrointestinal. E às vezes, pessoal, as bancas podem cobrar, podem formular a pergunta de maneira diferente, mas toda vez que a banca relacionar perfuração do estômago, perfuração do esôfago, úlcera perfurada, vocês sempre relacionem com a contraindicação do uso do bário, lembrando que o iodo, nesse caso, ele é mais indicado. Questão da banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de São João da Ponte, Minas Gerais, 2021. Considere as afirmativas a seguir sobre exames radiológicos contrastados e assinale a alternativa correta. Alternativa A. A urografia excretora rotineiramente não se inicia por uma radiografia simples do abdômen AP. B. O contraste nos pacientes indicados para exame de uretrocistografia é administrado habitualmente via ureteral. C. A cialografia é um exame indicado para o estudo contrastado de possíveis lesões das glândulas salivares. D. O exame radiológico com uso de contraste baritado é indicado para paciente com suspeita de pneumoperitônio. Ou alternativa é, o bário como meio de contraste deve ser usado na avaliação de fístula tráqueo-esofágica. A nossa resposta será a alternativa C. A cialografia é um exame indicado para o estudo de possíveis lesões das glândulas salivares. Então, pessoal, como vemos, a cialografia consiste na visualização dos canais das glândulas salivares por injeção de um meio de contraste iodado positivo através de seus canais de saída. A cialografia está indicada nos processos inflamatórios, estenoses, obstrução do ducto por cálculos, tumores e outras situações. E aí nós temos uma imagem radiográfica e o contraste preenchendo as glândulas salivares. Questão da banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de Vargem da Lapa, Minas Gerais, 2024. O dosímetro individual serve para mensurar a alternativa A, radiação na sala de exame, B, radiação recebida pelos pacientes durante o exame, C, radiação emitida pelos pacientes que recebem radiofármacos injetáveis, D. Radiação recebida pelo profissional durante a sua atividade profissional. Ou alternativa E. Radiação emitida pela ampola de raio-x. Então, pessoal, o dosímetro individual ele serve para mensurar a radiação recebida pelo profissional durante a sua atividade profissional. Vamos ver as características do dosímetro individual. Os dosímetros são usados para determinar o nível de dose de radiação ionizante recebidas pelos profissionais da radiologia durante o exercício de suas profissões. E aí está a nossa resposta. Outras características do dosímetro. Deve ser utilizado na altura do tórax, sobre o avental plumbífero. Os indivíduos ocupacionalmente expostos devem fazer uso do dosímetro apenas enquanto estiverem trabalhando, no caso de estudantes de radiologia, enquanto estiverem em aulas práticas, e deve ser armazenado juntamente ao dosímetro padrão na área livre quando não estiver em uso. Pessoal, lembre-se que o dosímetro individual não é um EPI, ele é um instrumento para mensurar a radiação recebida pelos profissionais da radiologia durante o exercício de suas profissões. Essas outras características também, pessoal, é muito importante vocês estudarem, porque são características
também muito cobradas em questões de concurso. Por exemplo, a Banca Cotec Fadenor cobrou na prova de Paracatu, Minas Gerais 2022, a seguinte questão: os dosímetros individuais intransferíveis são usados para medir a exposição dos profissionais à radiação. Quando se usa o avental de chumbo, é correto usar o dosímetro. Alternativa A, por cima do avental de chumbo na altura do tórax. B, por baixo do avental de chumbo na altura da cintura. C, por cima do avental de chumbo, não importa o local. D, por baixo do avental de chumbo na altura do tireoide. Ou alternativa é por cima do avental de chumbo na altura da tireoide. E como nós já vimos na explicação acima, o dosímetro ele deve ser utilizado na altura do tórax sobre o avental pulvífero, que é a nossa alternativa A, por cima do avental de chumbo, na altura do tórax. Então, repare que as bancas podem, sobre um mesmo assunto, por exemplo, sobre o assunto de dosímetro, elas podem reformular várias questões. Então, é muito importante na hora de estudar não se atentar só ao que a questão está perguntando, e sim a todas as características, a tudo que aquele conteúdo atribui. Questão da Banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de São Francisco, Minas Gerais, 2023. Sobre os princípios de radioproteção e os efeitos biológicos da radiação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As atividades que envolvem radiação não precisam ser justificadas em relação a outras alternativas disponíveis, pois, uma vez que o exame foi solicitado, deve ser realizado. B. A limitação de dose estabelecida inexiste para a população geral, mas os trabalhadores envolvidos com radiação possuem limitação de dose estabelecida. Alternativa C. A distância deve sempre ser considerada durante a exposição à radiação ionizante, pois a exposição é diretamente proporcional ao quadrado da distância. D. A severidade dos efeitos estocásticos depende da quantidade de dose recebida. Ou alternativa E. As exposições à radiação devem ser mantidas tão baixo quanto razoavelmente exequível. Pessoal, como a própria questão diz, as alternativas estão relacionadas a princípios de radioproteção e também a efeitos biológicos. A resposta verdadeira será a alternativa E, que é sobre os princípios de radioproteção. As exposições à radiação devem ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente exequível, que é o princípio da otimização, que diz que cada prática deve garantir que a exposição dos indivíduos seja tão baixa quanto razoavelmente exequível, tendo em conta fatores econômicos e sociais, normalmente designado pelo princípio ALARA. Então vamos ver o que a norma CNEM 3.01 diz sobre os princípios de proteção radiológica. A exposição de indivíduos à radiação ionizante, quer seja enquanto paciente num ato médico ou como trabalhador responsável pela realização, rege-se no âmbito de um quadro regulamentar internacional por 3 princípios fundamentais: justificação, otimização e limitação de dose. O princípio da justificação: nenhuma prática que envolva a exposição à radiação ionizante deve ser adotada a não ser que o benefício resultante para os indivíduos expostos ou para a sociedade seja maior que o detrimento causado. Princípio da otimização: como vimos na questão, cada prática deve garantir que a exposição dos indivíduos seja tão baixa quanto razoavelmente exequível, tendo em conta fatores econômicos e sociais, normalmente designado por princípio ALARA. E o princípio da limitação de dose individual: a exposição dos indivíduos deve ser sempre mantida abaixo dos níveis estabelecidos. Pessoal, e na nossa questão também falou sobre os efeitos biológicos da radiação. Então vamos ver esse pequeno resumo, comparando os efeitos estocásticos com os efeitos determinísticos, que são os efeitos biológicos mais cobrados em concursos públicos. Efeitos biológicos causam modificação celular, já os efeitos determinísticos levam à morte celular.
Os efeitos estocásticos, não existe um limiar de dose. Já os efeitos determinísticos, existe um limiar de dose. E nos efeitos estocásticos, o aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. Já nos efeitos determinísticos, a gravidade do dano aumenta com o aumento da dose recebida. Questão da Banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de São João da Ponte, Minas Gerais, 2021. Avalie as afirmativas a seguir sobre os posicionamentos corporais e assinale a alternativa correta. Alternativa A. A posição prona consiste no decúbito dorsal, apoiando-se no abdômen e a cabeça virada para um dos lados. B. A posição supina consiste no decúbito ventral. Alternativa C. O paciente na posição de litotomia permanece em decúbito ventral com os joelhos e quadris flexionados. D. A posição de Trendelenburg é a posição recumbente com o corpo inclinado e a cabeça mais baixa que os pés. Ou alternativa E. A posição de Fowler refere-se ao decúbito ventral e o corpo inclinado com a cabeça mais alta que os pés. Pessoal, com relação aos posicionamentos corporais ou posicionamentos radiográficos, a nossa resposta correta é a alternativa D. A posição de Trendelenburg é a posição recumbente com o corpo inclinado e a cabeça mais baixa que os pés. E como vemos, a posição de Trendelenburg é em decúbito dorsal com a cabeça mais baixa que os pés, como vemos na imagem. E como disse a questão, é uma posição recumbente. Recumbente significa recostado. Portanto, a posição dorsal recumbente significa literalmente recostado sobre a parte posterior, ou seja, deitado sobre as costas. Vamos fazer uma breve revisão agora das outras posições. Posição prona ou decúbito ventral é a posição contrária ao decúbito dorsal, com o paciente deitado sobre o abdômen. É o mesmo que dizer que a pessoa está deitada de barriga para baixo ou de bruços. A posição supina ou decúbito dorsal. Nessa posição, o paciente está deitado sobre o dorso, ou seja, com a barriga para cima. A posição de Fowler, decúbito dorsal ou sentado e com a cabeça mais alta que os pés, ou seja, o oposto da posição de Trendelenburg. Na posição de Trendelenburg, a cabeça fica mais baixa que os pés. Na posição de Fowler, a cabeça fica mais alta que os pés. A posição em decúbito lateral. O paciente está deitado sobre os lados do corpo, seja do lado direito ou esquerdo. A posição de Siemens equivale a um semidecúbito ventral, ou seja, o paciente está deitado parcialmente sobre o abdômen. Decúbito lateral esquerdo, lado esquerdo para baixo, joelho direito flexionado e o membro inferior esquerdo estendido. Na posição de litotomia, também conhecida como posição ginecológica, o paciente estará em decúbito dorsal, com os joelhos e quadris flexionados, coxas separadas e rotacionadas externamente, apoiados no suporte para tornozelos. E a posição de referência que nós temos, que é a posição anatômica, e o paciente estará ortostático, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente. A cabeça e os pés também devem estar apontados para a frente e olhar para o horizonte. Questão da Banca Cotec Fadenor. Essa questão foi utilizada na prova da Prefeitura de Vargem da Lapa, Minas Gerais, em 2024 e também na prova de São Francisco, Minas Gerais, em 2023. Assinale a alternativa que apresenta as energias necessárias para a aquisição da imagem de ressonância magnética. Alternativa A, fótons de raio-x e radiofrequência. B, fótons de raio-x e campo magnético. C, campo magnético e radiofrequência. D, campo magnético e campo elétrico. Ou a alternativa E, campo magnético e campo fotoelétrico. Pessoal, nós sabemos que na ressonância magnética nós não utilizamos radiação X.
Então, automaticamente, já podemos descartar a alternativa A e a alternativa B. Então, só nos sobrou C, D e E. Então, na aquisição da imagem de ressonância magnética, as energias necessárias são alternativa C, campo magnético e radiofrequência. E a nossa resposta já está logo no início. A ressonância magnética produz imagens de cortes finos de tecidos utilizando um campo magnético e ondas de radiofrequência. Os prótons no interior do tecido giram para produzir pequenos campos magnéticos que são alinhados. A aplicação de um pulso de radiofrequência causa alinhamento momentâneo dos eixos de muitos prótons contra o campo em um estado de alta energia. Após o pulso, os prótons relaxam de volta a seu estado inicial. A magnitude e a taxa de liberação de energia que ocorrem na volta ao alinhamento inicial são registrados por uma bobina instalada dentro do dispositivo de ressonância magnética. Algoritmos de computadores analisam esses sinais e produzem imagens anatômicas detalhadas. Como podemos ver que a nossa resposta está logo no início, né? Para produzir uma imagem de ressonância magnética, utilizamos o campo magnético e ondas de radiofrequência, e aqui está um breve resumo de como são produzidas as imagens em ressonância magnética. E aqui nós temos uma imagem de ressonância magnética do crânio num corte sagital e uma imagem de ressonância magnética do joelho também num corte sagital. Bom, pessoal, essa foi o nosso raio-x da banca Cotec Fadenor. Espero que tenham gostado, espero que isso ajude a direcionar vocês no estudo para essa banca. Um abraço e até a nossa próxima aula.